Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículos de 1 a 19, eu te convido a abrir seu exemplar da Palavra de Deus, no texto sagrado que será base para a nossa mensagem nessa noite. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículos de 1 a 19. Eu convido os irmãos a fazermos essa leitura juntos, conforme aparece no multimídia. Mas mesmo lendo pelo multimídia, eu convido para que você fique com a sua Bíblia aberta enquanto estaremos ministrando essa palavra. Vamos ler juntos? Nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja com a intenção de maltratá-los e mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu, prendendo também Pedro durante a festa dos pães sem fermento. Tendo-o prendido, lançou-o no cárcere, entregando-o para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados cada uma. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso com 2 algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Repentinamente apareceu um anjo do Senhor, e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante-se, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. O anjo lhe disse: vista-se e calce as sandálias. E Pedro assim fez. Disse-lhe ainda o anjo: põe a capa e siga-me. Só um minutinho, irmãos, vamos ler juntos o texto, vamos lá? E saindo Pedro o seguiu, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Passaram a primeira e a segunda guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo para eles e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua e de repente o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei sem nenhuma dúvida que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava. Percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente se havia reunido e estava orando. Pedro bateu à porta do alpendre e uma serva chamada Rode veio atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, ela correu de volta, sem abrir a porta, e exclamou: Pedro está à porta. Eles, porém, lhe disseram: você está fora de si. Insistindo ela em afirmar que era Pedro, disseram-lhe: deve ser o anjo dele. Mas Pedro continuou batendo, e quando abriram a porta e o viram, ficaram perplexos. Mas ele, fazendo-lhes sinal para que se calassem, descreveu como o Senhor o havia tirado da prisão e disse: contem isso a Tiago e aos irmãos. Então saiu e foi para outro lugar. De manhã não foi pequeno o alvoroço entre os soldados quanto ao que tinha acontecido a Pedro. Fazendo uma busca completa e não encontrando, Herodes fez uma investigação entre os guardas e ordenou que fossem executados. Depois Herodes foi da Judéia para Cesareia e permaneceu ali algum tempo. Feche seus olhos, queridos, nós vamos orar ao Senhor. Pai, nós louvamos e nós bendizemos o Teu nome. Tua palavra que foi lida nesse momento, Deus, ela é alimento para nós. Nós
clamamos ao Senhor, que o Senhor, através do Teu Santo Espírito, Pai, ministra essa palavra nos nossos corações. Que essa palavra possa falar fortemente aos nossos ouvidos, como voz do Senhor falando a cada um de nós. Independente da situação que estejamos vivendo, da individualidade de cada um, que a sua palavra possa falar a todos, possa falar de forma individual a cada um, e que a nossa vida, Deus, venha produzir a partir dela efeitos que venham glorificar o Teu nome. Nós oramos no nome de Jesus, amém e amém. Irmãos, os judeus foram grandes inimigos do cristianismo no início do século. Os judeus não convertidos ao cristianismo foram grandes inimigos dos cristãos. Eles lutavam com força contra os seguidores do caminho, nome como eram chamados os cristãos antes de serem chamados cristãos. Exemplo dessa inimizade é o que fazia, por exemplo, Saulo, que sendo um judeu, criado no judaísmo, sendo ensinado por Gamaliel, ele se levantava fortemente para perseguir, matar e prender os cristãos, até o momento em que se converteu e se tornou um desses. Não bastasse essa perseguição dos judeus, irmãos, chegou um governo onde o rei se comportava de forma política e se associava ao lado dos judeus contra os cristãos. Foi quando a situação dos crentes, irmãos, ficou ainda mais difícil. Esse rei, queridos, era Herodes. Só um minuto, irmãos. Esse rei era Herodes, conhecido como Herodes Agripa I. Ele era neto, irmãos, daquele rei Herodes que na época de Jesus mandou matar os meninos que nascessem, as crianças. Ele também era sobrinho de Herodes Antipas, aquele que havia matado ou mandado assassinar João Batista. Essa dura perseguição, irmãos, contra a igreja, ela trouxe um grande sofrimento para os cristãos, que foi a morte de um dos apóstolos, Tiago. Interessante que o texto de Atos 12, embora narre um dos maiores milagres do livro de Atos dos Apóstolos, que é a forma milagrosa em que o anjo tirou Pedro da prisão, ele também marca um momento de sofrimento, pois ele marca a morte de um dos seus apóstolos, de um dos apóstolos de Cristo Jesus, Tiago. Além de matar Tiago, Herodes manda prender Pedro com a intenção também de matar Pedro ao final da festa da Páscoa. Diante desse cenário, mais uma perseguição contra a igreja, um rei que se associava aos judeus, mais um grupo de judeus que perseguiam a igreja se reúne em oração. A oração, irmão, chama o anjo. E o anjo chama Pedro lá na prisão. Milagrosamente, Pedro é tirado da prisão. E ao sair, ele vai até a casa onde a igreja estava reunida. E eles celebram juntos os feitos de Deus. Mais uma história, mais um episódio do livro de Atos dos Apóstolos, que muito tem a nos ensinar. E onde tiraremos algumas lições para nós nessa noite. A primeira delas é que existem situações que nós não encontramos respostas. Os irmãos podem ler o que se encontra no nosso slide, por gentileza. Leiam os versículos, por favor.
Você já leu esse texto e já se deu conta disso? O mesmo Deus que livra milagrosamente Pedro da prisão, Ele permite que um outro apóstolo fosse assassinado. O Deus que envia um anjo e tira Pedro da prisão, permite a morte de um dos apóstolos. Por que Deus não livrou os dois? Se Ele tinha poder e comprovou que tinha ao enviar um anjo para tirar Pedro da prisão, por quê? Por que Deus também não poupou a vida de Tiago? Tiago não era menos crente que Pedro, Tiago não era menos fiel a Deus do que Pedro, Tiago não era menos importante, ou Pedro não era mais importante do que Pedro, ou Pedro não era mais importante que Tiago, Pedro não era mais santo. Não havia nenhum castigo para se vir da parte de Deus, não havia nenhuma ira da parte de Deus contra Tiago, mas Deus livra milagrosamente Pedro da prisão, envia um anjo. Um anjo chega na prisão, Pedro está cercado por 16 homens, 4 escoltas de 4 soldados, cada um acorrentado. O anjo tira Pedro daquela prisão sem que ninguém visse. Mas Tiago é assassinado. Irmãos, tem situações que nós não encontramos respostas. Eu imagino que a igreja pudesse ter refletido e questionado isso. O Deus que tem todo o poder e mostra que tem, envia um anjo e tira Pedro da prisão, mas não poupa a vida de Tiago. O autor dos Hebreus, irmãos, quando escreve lá em Hebreus capítulo 11, no capítulo que é conhecido na Bíblia como a galeria dos heróis da fé, ele vai dizendo algo muito interessante. Ao falar dos heróis da fé, ele vai dizendo: olha, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento da promessa, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada. Da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos. Até aqui ele só falou de bênçãos, de livramento, de algo sobrenatural da parte de Deus que acontece. Mas o texto não termina aí. E ao continuar falando dos heróis da fé, agora ele fala: alguns foram torturados e recusaram ser libertados para poderem alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombaria e açoites. Outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada. Ou seja, ele vai dizer, querido, que pela fé alguns fecharam a boca de leões, conquistaram reinos, escaparam da morte da espada. Alguns viram alguns dos seus parentes sendo ressuscitados, mas outros enfrentaram zombarias, açoites, foram presos, apedrejados, cerrados ao meio e mortos ao fio da espada. Queridos, pela fé Deus decidiu livrar alguns, mas outros ele permitiu que morressem. Difícil entender, não é mesmo, irmãos? Difícil entender. Talvez eu tenha criado muitas expectativas em você e você esteja agora esperando: o pastor vai me dar a resposta. Talvez eu não tenha a melhor resposta para te dar, irmãos. O que eu posso lhe dizer é que nesse momento nós precisamos nos apoiar em palavras de fé e consolo que as Escrituras nos trazem. Talvez essa seja a melhor resposta que eu tenha para te dar. É muito comum, como pastor, muitas vezes eu chegar numa casa onde ali existem enfermos, onde existem pessoas enlutadas. E nós, como os pastores, a gente sempre busca tentar levar a melhor palavra.
A gente busca ser canal de Deus, ser instrumento de Deus para poder trazer a palavra que as pessoas necessitam. Mas a melhor palavra, querido, é a palavra que se encontra nas Sagradas Escrituras. São as palavras de consolo que os textos bíblicos nos trazem, e são palavras de Deus para nós. Exemplo, Deuteronômio 29:29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e aos seus filhos para sempre, para que sigamos todas as palavras desta lei. Querido, Jó, um dos personagens que mais sofreu na Bíblia, no auge da sua dor, ele declarou: saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou, louvado seja o nome do Senhor. E uma canção muito conhecida que eu não vou cantar, mas que nós vamos assistir nesse vídeo, e eu quero perguntar se essa tem sido oração de Deus na sua vida também. Vejamos. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Ele é Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio sim, eu amei, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus.
Interessante, irmãos, que a nossa caminhada, a nossa vida, ela vai nos trazendo experiências, ela vai deixando marcas na nossa vida. E nessas marcas, queridos, nós precisamos aprender também com aquilo que não é a nossa vontade e com aquilo que é a vontade de Deus. Esse hino, por exemplo, ele marca muito a minha vida num momento em que eu perdi minha irmã. Para quem não sabe, acredito que a maioria sabe, mas tive uma irmã que lutou 12 anos contra um câncer. 12 anos de muita luta. E esse hino fez parte da vida dela, da vida da nossa família e da vida de muitos amigos, membros da igreja durante muito tempo. E ainda que fosse com choro, com dor, a gente aprendeu a dizer: se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele também é Deus. Esse provavelmente, querido, tenha sido algo que aquela igreja precisou dizer, que aquela igreja precisou trazer para dentro de si, porque se nós não trouxermos essa palavra para dentro de nós, muitas vezes a vida não caminha, a vida não segue adiante, a vida paralisa, e Deus não deseja que você viva paralisado. Ainda que as circunstâncias de hoje ou as circunstâncias de ontem não são e não foram as que você gostaria que fosse, existe um amanhã. Existe vida para ser vivida com Deus, diante de Deus, em Deus. Então nós precisamos, queridos, trazer isso como verdade à nossa vida. Tiago estava morto, mas Deus estava para tirar Pedro da prisão, e a igreja não sabia disso ainda. Provavelmente ao olhar Pedro na prisão pensou: vamos perder mais um. Mas não era essa a vontade de Deus. Por isso, querido, nós vemos nesse texto que abalada sim, frustrada não. Tendo-o prendido, lançou-o no cárcere, entregando para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados cada uma. Herodes pretendia submetê-lo ao julgamento público depois da Páscoa. Como eu disse, irmãos, a igreja fica abalada e não tem como não ficar. E existem situações que eu e você ficaremos abalados. E não é para menos, querido, porque as circunstâncias muitas vezes nos levam a isso. Mas preste atenção, abalados sim, frustrados não. Por que eu estou dizendo isso? Porque a esperança da igreja não está nas mãos de homens. A esperança da igreja está no Senhor. Jeremias capítulo 29, versículo 11 vai dizendo: porque eu sou o que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. O salmista no Salmo 42, versículo 11, ele vai se perguntando: por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei, Ele é o meu Salvador e o meu Deus. O salmista também no Salmo 121, versículo 1 e 2, ele vai se perguntando: levanto os meus olhos para os montes e me pergunto, de onde vem o socorro? E ele prontamente responde, por fé: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Meus queridos irmãos, a igreja não se prostra diante das circunstâncias, a igreja se prostra diante de Deus. A igreja não se ajoelha diante dos problemas, a igreja se ajoelha diante de Deus. As dificuldades não nos curvam, nós nos curvamos diante de Deus. E Deus dizer uma coisa para você, que foi verdade desde quando essa igreja é criada, desde o avançar dos séculos, e é verdade até hoje. As perseguições à igreja de Cristo Jesus nunca foram motivos para pará-las. Isso é uma grande verdade. As perseguições, talvez partindo de quem as lançava, poderiam pensar: agora a gente acaba com os seguidores do caminho. Mas não acabaram com os seguidores do caminho, eles se tornaram cristãos e passaram a ser chamados cristãos. E no decorrer dos séculos, novas perseguições surgiram, e elas não acabaram com a igreja. E no continuar dos séculos, novas perseguições surgiram, e elas não conseguiram parar a igreja. E ainda hoje, perseguições surgem, mas elas não conseguem parar a igreja. E Deus diz uma coisa:
levante-se o governo que vier se levantar e venha perseguir a igreja da mais dura forma que queira fazer, isso não vai fazer com que a igreja de Jesus Cristo pare. Não importa se vão zombar com o cristianismo, se vão pegar símbolos do cristianismo e vão fazer pornografias com ele, não importa se vão rasgar as escrituras, isso não é capaz de parar a igreja do Senhor Jesus. A igreja do Senhor Jesus enfrenta as perseguições e ela avança, ela não retrocede. Irmãos, essa é uma das maiores verdades que eu posso dizer, porque ela é real hoje e ela foi real no passado. Eu e você fazemos parte de um projeto que não retrocede, porque não foi criado por homem, foi criado por Deus. A igreja é um projeto de Deus. Diante de tudo isso, o que se espera de uma igreja? Oração. O que se espera de uma igreja, irmãos? Oração. Pedro então ficou detido na prisão. Vamos ler o restante juntos. Mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Interessante uma coisa aqui. A igreja não vai para a rua organizar uma reviravolta popular. Isso é muito interessante, tá, irmãos? A igreja não faz um abaixo-assinado reivindicando seus direitos. A igreja não apela para as autoridades para pedir a soltura de Pedro. A igreja se reúne para orar. A igreja precisa tomar muito cuidado para que ela não queira escolher a arma errada na hora da luta. Entende o que eu estou dizendo, irmãos? Eu não estou dizendo que a igreja não possa ir para a rua. Eu estou dizendo que antes dela ir para a rua, ela tem que orar. A maior arma não é ir para a rua, a maior arma é a oração. A maior arma não é a influência política. Deixa eu dizer uma outra coisa. Cuidado. Cuidado, irmãos, com governos que perseguem a igreja e com os que se diz estar aliado à igreja. A igreja não caminha lado a lado com governo nenhum. A igreja caminha aliada debaixo do governo de Deus. O que acontece do ponto de vista humano não tinha saída. Como eu disse, os judeus perseguiam a igreja. O rei fazia questões e jogadas políticas com os judeus. A igreja só restava a oração. Meu irmão, minha irmã, quando tudo está perdido ou parece perdido na minha e na sua vida, ainda resta o recurso da oração. Outra coisa interessante perceber aqui: a igreja ora. Não é um ministério de intercessão que ora. Não é o grupo das irmãs que se reúne para orar. Quem se reúne em oração é a igreja. Nós todos somos intercessores. Eu me preocupo muito, queridos, quando às vezes eu vejo, e é muito comum a gente ver: cadê o grupo de intercessão para orar pelo aquele irmão ali? E essa pessoa chegou aqui, ela parece estar meio endemoniada. Cadê o pastor para orar por essa pessoa aqui? Quem tem que orar é você, meu irmão. Quem tem que orar é você. Não importa se um grupo de intercessão vai orar ou se ele não orou, você é convidado a orar. Não importa se o pastor vai orar, você também precisa orar. Nós somos intercessores, nós precisamos ter a marca da oração.
As causas mais impossíveis dos homens tornam-se possíveis quando a igreja se põe a orar. Um teólogo querido, Matthew Henry, ele diz uma frase muito interessante. Analise ela. O anjo chamou Pedro na prisão, mas foi a oração da igreja que foi buscar o anjo. Quem vai até onde Pedro está preso e o chama para tirá-lo foi o anjo. Mas quem chama o anjo é a igreja. A oração vai no céu e busca o anjo e leva o anjo para dentro da prisão para libertar Pedro. Irmãos, a oração ela também nos traz refrigério e nos faz descansar em Deus. Vamos falar juntos? A oração nos traz refrigério e nos faz descansar em Deus. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre dois soldados, preso com 2 algemas, e sentinelas montavam guardas à entrada do cárcere. Imagina uma coisa aqui comigo. Imagina que nós somos a igreja agora. Nós estamos aqui há 2000 anos atrás. Pedro está preso e nós vamos orar por Pedro. Imagina que nós somos agora essa igreja. E você fosse agora convocado aí no seu lugar a começar a orar. O que você oraria, irmãos? O que você falaria com Deus? É bem provável que a gente dissesse para Deus: Deus, liberta o teu servo da prisão. Deus, ele é um líder da tua igreja. A tua igreja precisa avançar. Tiago já morreu. Não permita também que Pedro seja assassinado. Senhor, liberta o teu servo da prisão. Mas eu imagino também, irmãos, que a igreja pudesse ter orado assim. Veja se você concorda. Deus, traga paz ao coração do teu servo. Inunda o coração do teu filho com a santa paz do teu espírito, para que, a despeito disso que ele está vivendo, encarcerado agora numa prisão, ele não venha se desesperar, mas ele possa ser tomado por uma paz que não é dele, que não é humana, mas que vem do Senhor. Eu imagino que a igreja orou por isso. Sabe o que aconteceu? Pedro ficou preso e foi dormir. Estava acontecendo uma Páscoa, uma festa da Páscoa. Era muito provável que no final dessa festa Herodes também mandasse matá-lo. Essa era a intenção. Imagina você agora, não se imagina como igreja, se imagina como Pedro agora. Você preso, sabendo que está acontecendo uma festa. No final dessa festa você pode morrer. E Pedro dorme. E Pedro dorme, irmãos. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele vai nos dizendo: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ação de graças apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações em suas mentes em Cristo Jesus. Existe uma canção antiga, muito bonita, que ela diz que nos convida a entregarmos tudo ao Senhor e a descansar nele. É um vídeo que nós já passamos aqui num outro momento e nós vamos mais uma vez assisti-lo. Eu creio que é essa paz que inundou o coração de Pedro enquanto ele estava naquela prisão. Corre em busca de sucesso,
progresso, e a vida em tanta guerra se desfaz. O homem sonha as glórias do progresso, mas anda velozmente para trás. Só Deus concede a glória verdadeira. Só nele a vida tem real valor. É Ele quem promete um mundo novo, sem medo, sem tristeza e sem rancor. A glória desta terra é passageira, a vida passa e tudo que ela traz. Não temo o futuro, pois tenho Deus comigo. Pode cair o mundo, estou em paz. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. É esse o sucesso verdadeiro, estar tudo mais em Deus, Desta terra é passageira, a vida passa e tudo que ela traz. Não temo o futuro, pois tenho Deus comigo. Pode cair o mundo, estou em paz. Na batalha contra o mal, Cristo é o grande vencedor. Ele é o nosso general, Ele é o nosso Esta terra é passageira, a vida passa e tudo que ela traz. Não temo o futuro, pois tenho Deus comigo. Pode cair o mundo, pode cair o mundo, pode cair. Estou em paz. Sabe o que acontece muitas vezes conosco, irmãos? Nós vivemos essa vida com perspectiva naquilo que a terra pode nos oferecer.
E quando nós lidamos com as decepções da vida, com os problemas adversos e com as circunstâncias, muitas vezes a gente perde o nosso chão, porque nós vivemos na perspectiva daquilo que nós podemos construir aqui e daquilo que a terra pode nos oferecer. Não acumulem para vocês tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem consomem, mas acumulem para vocês tesouro no céu. O problema muitas vezes é que nós chegamos ao desespero, porque antes da tragédia, antes do incidente, nós já projetamos todas as nossas expectativas daquilo que nós podemos construir aqui, daquilo que essa terra pode nos oferecer. Eu e você somos filhos de Deus, somos cidadãos do céu, nós precisamos viver na perspectiva do céu. Na trajetória, querido, da humanidade, quando você olha para trás, os momentos de maiores adversidades foram os momentos que as pessoas mais desejaram o céu. Em contrapartida disso, os momentos dos maiores prazeres, dos maiores recursos, são as épocas, queridos, que as pessoas se afastam e não desejam mais o céu. Sabe por que Pedro estava algemado, preso por 16 homens, trancado numa cela, sabendo que ia morrer, e ele conseguia dormir? Porque ele não projetava nada nesse mundo, ele passou a projetar no céu. Um dia ele era um pescador de homens, mas Jesus o encontrou. Ele passou a caminhar com Jesus e ele aprendeu com seus erros e seus acertos. Ele negou o mestre, mas ainda negando e caindo, o mestre chamou ele de volta. Ele entendeu que o sentido da vida dele significava única e exclusivamente fazer a vontade desse Jesus. Então não importa o que viesse a acontecer, não importa as circunstâncias, o coração dele, a essência da vida dele, aquilo que o motivava, não estava aqui, estava no céu. Você nunca vai conseguir experimentar de uma paz que só o Espírito Santo pode oferecer, enquanto você estiver com a sua mente, com o seu trabalho, com o seu esforço, todos apegados naquilo que o mundo pode lhe oferecer. Salomão, no final da sua vida, ele olha para tudo o que o material poderia lhe oferecer, e ele diz: isso não tem sentido algum, isso é inutilidade, isso foi como correr atrás do vento. Meu irmão, minha irmã, não viva pelos desejos do seu coração. Viva em busca dos propósitos de Deus para a sua vida. Nós aprendemos também que a igreja que ora experimenta o sobrenatural de Deus. Repentinamente apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou depressa. Levante-se, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. A igreja ora e Deus age. A igreja se ajoelha e Deus ergue o braço. A oração, irmãos, ela une a fraqueza humana com a onipotência divina. A oração conecta o altar da terra com o reino do céu. A oração quebra algemas. A oração abre portas de prisão. E encerrando, a oração produz testemunho e glorificação ao nome de Deus. A igreja ora, Deus responde, a igreja testemunha e Deus é glorificado. É assim que a gente caminha. Os irmãos podem falar após mim. A igreja ora,
Deus responde, a igreja testemunha e o nome de Deus é glorificado. Você pode aplaudir a Deus por isso? Percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente se havia reunido e estando orando. Pedro bateu a porta do alpendre e uma serva chamada Rode veio atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, ela correu de volta sem abrir a porta e exclamou: Pedro está à porta. Eles, porém, lhe disseram: você está fora de si. Insistindo ela em afirmar que era Pedro, disseram: deve ser o anjo dele. Mas Pedro continuou batendo, e quando abriram a porta e o viram, ficaram perplexos. Mas ele, fazendo-lhe sinal para que se calassem, descreveu como o Senhor o havia tirado da prisão e disse: contem isso a Tiago e aos irmãos. Então saiu e foi para outro lugar. Sabe por que eu e você não podemos deixar de orar, irmãos? Porque é através da oração que Deus age. E é após o agir que você vai testemunhar. E o nome de Deus vai ser glorificado. Você consegue trazer à sua mente uma oração respondida em 2018? Você tem orado? Pregamos muito aqui, queridos, sobre fazer alguns compromissos, alguns votos diante de Deus, colocar algumas expectativas diante de Deus. Quero compartilhar para vocês, para a minha igreja, que uma das coisas que eu coloquei diante de Deus para 2019, irmãos, foi a minha vida de oração. Quero compartilhar para vocês como igreja que o que ardeu no meu coração e eu pude colocá-lo diante dele é que eu preciso ser um servo, um filho dele que ore mais e que tenha mais momentos de oração. Talvez isso se identifique com a sua vida e você se encontre talvez na necessidade de fazer isso, e se isso arder no seu coração, não hesite em fazer. Não hesite em fazer. O corre-corre da vida não pode nos tirar os nossos momentos com Deus. As agendas cheias não podem tirar o nosso tempo com Deus. Os compromissos que marcamos não podem desmarcar os nossos compromissos com Deus. Eu e você precisamos orar. Eu e você precisamos jejuar. Eu e você precisamos estar diante de Deus, colocando a nossa vida diante de Deus. O ano praticamente nem começou, podemos dizer assim. Nós temos tantos desafios para esse ano. Nós necessitamos condicioná-los em oração a Deus. Você que é ministro dessa igreja, você precisa condicionar o seu ministério em oração a Deus. Você que tem vivido lutas e mais lutas na sua casa, você precisa condicionar o seu lar, a sua casa, em oração a Deus. Você que tem vivido muitas lutas em determinadas áreas da sua vida, você precisa condicionar tudo isso em oração a Deus. Quero terminar essa palavra falando um pouquinho como foi o fim de Herodes. Alguém que se levantou contra a igreja do Senhor Jesus. Atos capítulo 12, de 21 a 24, diz assim: e num dia designado, vestindo Herodes as vestes reais, estava assentado no tribunal e lhe fez uma prática.
E o povo exclamava: voz de Deus e não de homem. E no mesmo instante feriu o anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus, e comido de bichos, expirou. E a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Não como sentimento de vingança, queridos, mas aquele que se levanta contra a igreja do Senhor Jesus, ele se levanta para cair. Porque nós temos uma garantia que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Qualquer enviado do inferno para combater contra a igreja se levanta para cair. Reis, governantes, líderes, autoridades, instituições, seja o que for, se levantar contra a igreja, levanta para cair. Porque esse projeto, repito, que eu e você fazemos parte, ele só vai se encerrar no dia em que Jesus Cristo rasgar os céus. E rasgando os céus, ele vier buscar a sua igreja. A igreja só deixará de existir na terra para dar continuidade no céu, no dia que Jesus Cristo decidir buscar a sua igreja. Até lá, eu e você poderemos enfrentar lutas, barreiras, dificuldades, mas nós temos a garantia da vitória. A vitória, querido, não são os bens materiais que você vai conquistar. A vitória é a que Cristo declarou na cruz do Calvário, quando Ele falou: está consumado. É a vitória na área espiritual, é a vitória na batalha da sua fé, é a vitória em todas as questões espirituais que a igreja estiver engajada, porque ela faz parte de um projeto de Deus. Mas enquanto aqui estamos, algo que não pode deixar de fazer parte da nossa vida é a oração. O ano 2019 está se iniciando, querido. Ainda dá tempo de você tomar uma postura, de você mudar um comportamento, de você tomar uma decisão em relação a algo tão importante na sua vida: a oração. Faça uma lista, anote tudo aquilo que você deseja orar, colocar diante de Deus. Crie um hábito de todos os dias reservar um tempo e orar. No início, talvez você vai gastar menos tempo, porque você talvez não esteja acostumado, mas vai passar o tempo e esse tempo vai aumentando, e esse momento de qualidade de relacionamento com Deus vai aumentando, e você vai se fortalecendo, e o ano vai passando, e você vai tendo as respostas daquilo que você tem colocado diante de Deus, e você vai testemunhar, e pessoas serão alcançadas pela sua vida, porque você condicionou a sua vida à oração. Mas para isso eu e você precisamos orar e precisamos crer no poder da oração. Eu creio no poder dos joelhos que se dobram. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder das mãos que se levantam. Eu creio no poder da oração. Vou levar meus problemas pra Deus, entregar meus problemas pra Deus, abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da brasa viva no altar, incenso misturado à oração. Quando o anjo oferecer, a trombeta vai tocar, Deus vai mover
colocar de pé e louvar ao Senhor. Declare com todo o seu coração. Abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Mais uma vez, vou levar meus problemas a Deus. Declare. Vou levar meus problemas. Só a igreja, cante isso. Declare isso. Entregar meus problemas pra Deus, abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Mais uma vez para terminar, toda a igreja, vou levar o instrumental também. Vou levar meus problemas pra Deus. Eu vou levar. Entregar meus problemas pra Deus. Abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. 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 Pai, é por isso que nós consagramos e dedicamos ao Senhor tudo aquilo que temos feito, que temos vivido. Colocamos nesse momento nossa vida, nosso lar, nossos projetos e tantas outras coisas diante do Senhor. Deus, nos curvamos em oração para que a Tua mão forte, santa e poderosa possa agir na nossa vida. Deus, entregamos o comando e o controle da nossa vida ao Senhor, porque nós não queremos conduzi-lo, nós queremos ser conduzidos por Ti. Sabemos que o Senhor é bom, que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável, e que o Senhor tem o melhor para aqueles a quem o Senhor ama. E é por isso que pedimos, Pai, controle a vida de cada um de nós, controle a nossa casa, controle a nossa igreja. Deus, colocamos esse ano diante do Senhor, não sabemos o que está diante de nós, só podemos lidar nesse momento com as expectativas, mas colocamos nossas expectativas diante do Senhor, colocamos nossos sonhos diante do Senhor, colocamos nossos desejos diante do Senhor, manifestamos para o Senhor a nossa vontade, mas assim como o Senhor ensinou os teus apóstolos a orar, nós também aprendemos e dizemos: Pai, seja feita a tua vontade. Mas nós pedimos, Pai, abençoa os teus filhos, abençoa os teus servos, abençoa esta igreja, Pai. Que esse ano seja um ano de experiências com o Senhor, a começar pela oração. Que esse ano seja um ano de crescimento, Senhor, a começar pela oração. Seja um ano de nós vivenciarmos coisas novas que vêm do Senhor para cada um de nós, e nós nos prostramos e nos rendemos à Tua boa, perfeita e agradável vontade. Pai, aquele que possa ter chegado aqui de uma forma talvez entristecido, lidando com as circunstâncias, que essa palavra possa ter sido um bálsamo do Senhor na sua vida, que venha fortalecer, que venha fazer com que saiamos daqui hoje diferente da forma que entramos. Que vivamos, Senhor, essa semana que o Senhor nos dá de uma forma diferente. Que dia após dia possamos romper, Senhor, a cada batalha, a cada adversidade que venha se levantar contra nós. Que a Tua santa paz, que a alegria do Senhor possa inundar os nossos corações, e que a gente possa experimentar, Deus, essa boa e agradável alegria e essa paz do Senhor que inunda os nossos corações. Deus, que essa semana seja uma semana de bênção, de vitórias, uma semana onde a Tua vontade prevaleça, e que possamos vivenciar e tendo experiências com o Senhor. Oramos em nome de Jesus, amém e amém. Aplauda a Deus dessa palavra, pode se assentar em nome de Jesus.